Olá pessoal, boa noite para os meus seguidores aqui no YouTube. Eu convido a vocês também que siga os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, o Cristo. Olha gente, vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Eu tentei subir um vídeo no YouTube hoje pela manhã, quando estava ali em Coração de Maria, na casa dos meus filhos. Mas o YouTube não deixou, certo? Fui reparar agora, o vídeo foi interrompido pela plataforma YouTube. Infelizmente, nós estamos sofrendo aqui a censura por parte dessas plataformas e não está deixando a gente se expressar da maneira como nós temos o direito. O assunto foi sobre a união da igreja e o Estado, né? Eu perguntei lá se deve ter união entre a igreja de Deus e o Estado. E eu tive ali explanando esclarecendo a respeito da igreja, né? Porque existe igreja e igrejas, né? A igreja de Deus, ela está no singular, igreja. As igrejas, no plural, não se refere à igreja de Deus. Deus se refere à sua igreja como uma igreja exclusiva e singular, ou se referindo a um povo exclusivo, totalmente seu. Mas infelizmente o YouTube não deixou subir o vídeo. Eu estou tentando agora de tarde, já publiquei, já botei para subir de novo. Vou ver se o YouTube permite que esse vídeo saia para poder chegar até você e você tomar o conhecimento. Gente, quero falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que você escolheu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, forasteiro, para falar esta noite? Eu escolhi porque eu fiz parte dessa igreja durante uns 15 anos, ok? Na cidade de Juazeiro da Bahia. Ali eu recebi a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia e me interessei. Cheguei até me batizar ali na Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no bairro Itaberaba, em Juazeiro. Mas eu queria falar sobre essa igreja. Quem é essa igreja, irmão? Olha, gente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no início dos seus primórdios, no início ali do seu levantamento, ela teve como fundamento, como seus líderes, uma mulher chamada Ellen G. White, o seu esposo Tiago White. Teve outros componentes como Irã Edson, né? Irã Edson. E teve também como é que se diz? José Bates, né? José Bates, que teve a visão da guarda do sábado. Ali, enfim, a Igreja Adventista foi organizada com pessoas de várias igrejas, de vários membros de várias igrejas diferenciadas uma da outra na época, né? Surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Que tinha como profetisa a senhora G. White. Inclusive, eu tenho até um livro aqui dela, né? Eu tenho aqui Testemunho Seleto, ó, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho também aqui outro livro aqui da igreja, deixa eu ver aqui, tá por aqui bagunçado. Eu também tive aqui o livro Mensagem Escolhida, ok? Dá pra ver aí? Mensagem Escolhida da senhora Leo G. White, ok? E tenho acompanhado porque essa igreja eu conheço ela bastante. Não vou dizer assim que sou especialista no conhecimento dessa igreja, mas eu conheço ela bastante porque fiz parte dela, ok? Tem um livro também chamado Primeiros Escritos, mas não está por aqui. E tem esse livro daqui também, que 3 teólogos adventistas do Sétimo Dia escreveu esse livro ali em alguns anos atrás aí, A Trindade. Esse livro tem como os autores desse livro são esses 3 pastores da Andrew,
Vocês não conhecem, mas compartilha o vídeo. Se você tem algum amigo adventista do sétimo dia, compartilha esse vídeo para ele, para que ele possa dar uma análise no que eu vou falar. Bem, o que eu quero citar é isso aqui, ó. Quero pegar a Bíblia, estou com duas Bíblias aqui do lado, tem essa daqui e tem essa daqui, ok? Por que eu quero abordar esse assunto? Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quando na terra teve, né, ainda está, agora por meio do seu Espírito, mas ele teve aqui fisicamente aqui nesse planeta chamado Terra. Então ele deu instrução aos discípulos, ele ensinou os discípulos a sua doutrina e os seus princípios, para que os discípulos vivessem e também o ensinassem, ok? Mas vamos verificar aqui algumas coisas que a igreja deixou para trás, inclusive a igreja adventista do sétimo dia, certo? Que ela, no início do seu fundamento, ela teve, na verdade, irmão, a igreja adventista do sétimo dia, quando ali foi organizada, né? Ela ainda segurava os princípios fundamentais das Escrituras, inclusive a doutrina em que ele adorava um único Deus verdadeiro, ok? Um único Deus verdadeiro. Mas depois de 1915, quando a senhora Ellen G. White morreu, que é a profetisa da igreja adventista, a igreja começou a introduzir novos pastores, e aí esses pastores começaram a trazer uma doutrina da igreja católica para dentro da igreja adventista do sétimo dia. Vou provar aqui, ok? Você está com a Bíblia na mão? Tá não? Pega aí a tua Bíblia aí e veja aqui no livro de Êxodo, capítulo 20. Eu estou aqui folheando a Bíblia. Êxodo, capítulo 20. Eu vou abrir aqui em duas versões, ok? Vou abrir aqui nas versões de João Ferreira de Almeida. Tem outra aqui também que é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ok? Essa aqui é na tradução de João Ferreira de Almeida. Bem, vamos aqui juntos ver qual foi a doutrina que a igreja adventista do sétimo dia trouxe para dentro dos seus membros, dentro da sua igreja. No livro de Êxodo, capítulo 20, e o verso 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Ok? Aqui Deus está dizendo que sua igreja não deveria ter um outro Deus além dele, diante de mim. Plural não, singular, né? Se referindo, a palavra mim está dizendo uma pessoa, está se referindo a um ser, não a vários ser. Talvez você já entenda onde eu quero chegar. Aqui na versão na linguagem de hoje diz assim: não adore outro Deus, adore somente a mim. Só muda algumas letras aqui, mas ela tem sentido, né? Não adorar outro Deus, somente a mim. E aqui diz: não terás outro Deus diante de mim. Só a mesma coisa. Estou com duas versões da Bíblia, uma na tradução João Ferreira de Almeida e outra na linguagem de hoje. Então, a palavra mim se refere a uma só pessoa. Não há duas, há três pessoas. Não terás outro Deus diante de mim. Os 10 mandamentos da lei de Deus, ele foi escrito no coração dos servos de Deus e também foi escrito em tábua de pedra, quando ali Moisés subiu no Monte Horebe e Deus pediu para que ele levasse 2 tábuas de pedra para que ele pudesse escrever com fogo ali os seus mandamentos, os seus princípios, a sua vontade, que Deus escreveu. E Deus se preocupou em escrever o primeiro mandamento de que forma? Não tenha outro Deus diante de mim. Se referindo a quantas pessoas? A uma pessoa, ok? Mas o que acontece? E por que a igreja adventista do sétimo dia hoje em todo o mundo acredita em uma trindade? Por
que os teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia se preocuparam em escrever esse livro, A Trindade. Gente, para vocês que não sabem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se apostatou da fé, ela se apostatou das verdadeiras crenças fundamentais das Escrituras, deixando de acreditar no Deus único, como diz o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. A palavra mim não está no plural, a palavra mim está no singular, se referindo a uma só pessoa. E eles deixaram para trás, eles deixaram de crer eles deixaram de ter a crença se referindo ao Deus único e passaram a acreditar em um Deus triuno, três Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa doutrina é uma doutrina católica, que lá no ano 325, no Concílio de Nicéia, a igreja se apostatou, a igreja se uniu com o Estado, né? Se apostatou e foi decidido ali, alguns anos depois, que realmente a doutrina da Trindade era verídica e deveria ser observada pelos cristãos em todo o mundo. Mas isso não é verdade, viu, irmão? A doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Quando se adora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente estamos incorrendo no pecado de... como é que se dá o nome? O Deus... Não, o Deus único, o Deus triuno, ou seja, três pessoas. Eu vou fazer um exemplo aqui, claro. Vou fazer aqui uma analogia. Aqui eu tenho um livro, 2 livros, 3 livros eu tenho aqui, tá ok? Inclusive até a Constituição Federal entrou aqui. Vou ajeitar aqui. Eu tenho aqui a doutrina da Trindade, eu tenho aqui a Constituição Federal e tenho aqui um livro também da Igreja Adventista, O Poder da Esperança. Ok? Então preste bem atenção. Se a palavra de Deus diz que não terás outro Deus diante de mim, se referindo a uma só pessoa, a gente acredita que há um só Deus. Por que a Igreja Adventista acredita hoje no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo? E diz que essas três pessoas é Deus. Se o Pai é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e Jesus Cristo é Deus, e essas três pessoas, se são três pessoas, e todas três é Deus, quantos Deus nós temos nessa matemática? Responda aí para mim, por favor. Temos 3, não é assim? Se eu creio em Deus, se existe 3 pessoas na Trindade, como diz os livros e o ensinamento atual da Igreja Adventista, que antes da morte de Ellen White não acreditava assim. Então acredita-se em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se os 3 são Deus, quantos Deus nós temos? 3. Será que essa crença está realmente coerente com o primeiro mandamento da lei de Deus, quando eu li aqui, não terás outro Deus diante de mim? Claro que não está. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era para ser a Igreja de Deus, ela se tornou a igreja apostata, ela se apostatou da fé. Ela deixou de adorar o verdadeiro Cristo, seu marido, e aceitou um outro Deus chamado o Deus triuno, Deus da Trindade. O Deus da Trindade, irmão, ele é ensinado por Lucifer, porque todos os ensinos espirituais, quando ele vai de encontro às Escrituras, ele vem de Lúcifer. Em outras passagens da Bíblia, não sei se é no livro de Lucas, aonde os doutores da lei chegou para Cristo e disse: Senhor, qual é o principal mandamento? E Cristo respondeu: ó Israel, adorais o único Deus verdadeiro, o único. Cristo se referiu ao seu Pai como o único Deus. Se Cristo disse que Deus é o único Deus, por que os adventistas do sétimo dia estão dizendo que Deus é um Deus triuno? Então, fica aqui a indagação, fica aqui o questionamento. Mas na verdade, irmão, assim como Israel se apostatou-se na época do Velho Testamento, a Igreja Adventista, a Igreja também se apostatou-se agora nos últimos dias. Então não há um Deus triuno, há um Deus único.
E quem é Jesus, forasteiro? É destemido. Olha, Jesus é o Filho de Deus. Ele carrega todas as prerrogativas de Deus. Deus age na pessoa do seu Filho para nos salvar, para nos ensinar, para nos educar e para nos conduzir o caminho que devemos andar. Então é o Pai agindo no Filho. Mas o Deus único é o Deus, é o Jeová, é o único Deus verdadeiro, o Deus único, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus, o Criador, o único Deus verdadeiro, ele tem um filho. E esse filho é o Senhor Jesus Cristo. Por meio do seu filho é que ele age em nós. Eu posso provar isso aqui no livro de Hebreus. Então a Trindade já vai descartando já, viu, irmão? Joga essa doutrina da Trindade por terra, porque a doutrina da Trindade ela tem o cunho satânico.